Bom, se você tá aqui é porque você já teve aquela sensação de querer ser uma pessoa melhor, certo? E eu acredito, gente, que essa busca, além dela ser muitíssimo nobre, ela também é importante. Porém, essa jornada aí toda é cheia de desafios. Hoje eu quero compartilhar com vocês meus insights valiosos para essa caminhada toda. A gente vai conversar sobre reflexões essenciais quando se trata desse ponto e eu também vou compartilhar com vocês 4 pontos e dicas práticas para você poder iniciar essa sua caminhada ou aprimorar essa sua jornada. Então, bora bater esse papo? Bom, gente, o desenvolvimento pessoal e, por consequência, também o autoconhecimento, eles são caminhos aí, jornadas muitíssimo desafiadoras. Eu diria que a primeira coisa e a mais importante de todas a gente entender quando a gente já está nesse processo, ou quando a gente se propõe a iniciar esse processo, é que ele não é linear. Ou seja, não significa que eu vou evoluir assim, sabe? Assim, sempre num crescendo, né? Sempre de melhor e melhor e melhor. Mas na realidade, esse processo todo, eu diria que ele é mais similar talvez a uma montanha russa, sabe? Não são como se a gente estivesse subindo degrau por degrau, mas a gente vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo, talvez tenha um looping no meio do caminho. Mas o mais importante é que numa perspectiva geral, apesar desses altos e baixos aí, talvez a gente consiga estar sempre crescendo, se é que isso faz sentido. Eu diria que justamente por isso é importante a gente ter clareza sobre alguns aspectos, não só antes de começar, mas também da gente se relembrar quando a gente já está trilhando esse caminho. Eu diria aqui que o primeiro desses aspectos todos é justamente a gente se perguntar o porquê. Por que é que eu quero ser uma pessoa melhor, afinal de contas? Ou por que é que eu quero então investir no meu desenvolvimento pessoal? Você já parou para se perguntar isso? Não é incomum, né, gente, de a gente cair às vezes na armadilha de querer se aprimorar ou querer embarcar nessa jornada, né, do desenvolvimento pessoal, por às vezes estar buscando uma aprovação alheia ou uma aceitação externa a nós. Seja aí porque a gente não se sente bom o suficiente, ou seja porque a gente está querendo ser mais amado, mais aceito, mais aprovado. Há pessoas, inclusive, que elas vão ter um foco no seu desenvolvimento pessoal justamente voltado na realidade para a carreira, por exemplo, né? Porque elas querem crescer mais na carreira e elas entendem que o desenvolvimento pessoal vai ser uma parte essencial desse processo. Mas não necessariamente porque elas estão querendo ser um ser humano melhor, compreende? Eu acredito, gente, que a gente buscar, né, essa jornada de desenvolvimento pessoal e da gente se melhorar, da gente se tornar melhor, deve, na realidade, partir de um lugar de amor próprio, mas também de humildade. Humildade que é da gente reconhecer que a gente não é perfeito, que tem um montão de coisa que a gente pode e às vezes precisa, inclusive, melhorar na gente. Vem de um lugar aí de desejo de evolução, mas não devido a uma sensação de inadequação, mas sim pela consciência de que há coisas que precisam e podem ser mudadas e melhoradas. Que há espaço, então, para a gente crescer e para a gente se desenvolver. Faz sentido? Eu acho que é muito legal quando a gente consegue trazer para esse contexto todo um propósito no sentido de ser um compromisso com a gente mesmo, inclusive. E, em certa medida, também um compromisso com uma vida melhor, porque a grande verdade é que quando a gente se melhora, a gente se aprimora, a gente cresce, a gente evolui, a gente coloca o nosso potencial, né, a serviço do mundo, a serviço das pessoas, a nossa vida também se transforma muito para melhor. A gente acaba por criar um espaço no qual a gente tem melhores relacionamentos com as outras pessoas, mas também melhor relacionamento com a gente mesmo. Então, a primeira dica é justamente essa: faça essa pergunta: por que é que eu quero mudar? É porque eu cheguei à conclusão que não dá mais para eu viver a minha vida do jeito que eu vivo? Foi basicamente isso que eu diria que foi a minha conclusão, na realidade. E eu devo dizer que acho que quando eu iniciei essa jornada, não foi muito desse lugar de amor próprio, não, mas foi de não aceitação de mim, de falar assim, não é possível que eu vá continuar agindo assim, sabe? Eu já sabia que certos comportamentos, por exemplo, não eram legais, mas no automático ou no calor do momento eu acabava tendo determinadas respostas específicas. E eu pensei comigo mesma, puxa,
Não quero mais que as minhas relações sejam assim, por exemplo. Eu quero que venha de um lugar de cumplicidade, de troca, de confiança, não mais um campo de batalha. Então eu fui reavaliando essas coisas todas e entendendo que tinha tanta coisa boa dentro de mim, mas que ela estava sendo tapada, por assim dizer, por outros traços que não eram tão legais e outros traços que não eram maduros na realidade. Mas isso faz parte do processo, a gente poder, inclusive, olhar para nós mesmos e reconhecer e aceitar que às vezes a gente não fez algo melhor anteriormente porque a gente não sabia como fazer melhor. Ou às vezes a gente até desconfiava que poderia fazer de uma forma melhor, mas não sabia exatamente como, porque às vezes a gente não tinha um exemplo, a gente não tinha a criatividade suficiente para pensar, né, em outras formas. Tem uma série aí de contextos que podem dificultar esse processo na realidade e vale a pena também a gente reconhecer isso e se dar crédito quando a gente se vê diante de dificuldades nesse sentido. E justamente conectado com esse ponto que eu acabei de te dizer, é a minha reflexão número 2, que é a gente aceitar que a jornada é imperfeita. Para além dos altos e baixos que devagarzinho vão levando a gente para o mais, a gente também tem que entender que o processo em si vai ser todo imperfeito. Muitas vezes a gente vai ficar aí como um cachorro correndo atrás do rabo, no sentido perdidos, inclusive. E o fato é, gente, que por mais que isso possa soar contraditório, não tem como a gente se tornar um ser humano melhor se o que a gente está buscando é perfeição. Sabe por quê? Perfeição vai estar sempre no campo das ideias, da fantasia. Quando a gente começa a fantasiar que vai ser assim ou que vai ser assado. Então já é melhor, já é um grande favor que a gente faz pra gente mesmo quando a gente aceita logo de cara que não vai ter perfeição não, mas que pode ter, no lugar da perfeição, a gente escolher amadurecer, escolher fazer melhor, pagar os preços, fazer diferente, errar ainda assim muitas vezes por tentativa e erro, até a gente chegar no ponto no qual a gente vai começar a acertar. A grande verdade, né, gente, é que ninguém acorda de um dia para o outro e é simplesmente a melhor versão de si mesmo. Ser a sua melhor versão e ser um ser humano melhor não significa ser perfeito, mas significa estar comprometido com o processo e olhar para essa situação toda com um olhar de mais maturidade. Agora que eu trouxe algumas dessas reflexões bem básicas, eu diria até, mas que são essenciais, né, e talvez não tão óbvias para ajudar você nessa caminhada, eu vou trazer então as dicas práticas que eu prometi. A minha dica número 1 é, antes de mais nada, a gente cultivar e ter essa prática mesmo da nossa autoobservação. O que é que eu quero dizer com isso? Eu tô falando da gente começar a perceber e se tornar um pouco mais consciente do que é que a gente fala, do que é que a gente pensa, como que é que a gente se comporta, como que a gente age em determinadas situações. Por exemplo, já parou para pensar que a gente costuma ter padrões de reações? Quando algo X acontece, 99% das vezes a gente vai ter uma reação muito específica. Porque quando a gente tem, por exemplo, um padrão de reação, a gente acha que aquilo é muito natural, é muito normal. Ah, mas é claro, fulano falou X, eu vou fazer Y. O fulano foi grosseiro comigo, eu vou reagir de forma grosseira também. Mas quando a gente começa a fazer esse processo de autoanálise, que é justamente quando a gente entende o que é que são essas pequenas coisas que a gente pode começar a mudar e ajustar no nosso dia a dia. O ponto número 2 é que nesse processo, nesse caminho todo, a gente provavelmente já vai começar a atribuir um juízo de valor na realidade, que é se aquilo é bom ou se aquilo não é bom. E no meio desse processo todo, a gente precisa praticar muito a nossa autocompaixão. Lembra do ponto que eu falei de que a jornada é imperfeita? É justamente aceitar isso, que a gente vai cair, vai tropeçar, vai errar ainda muitas e muitas vezes. E a verdade, gente, tá tudo bem com isso. Não é o final do mundo, não. Às vezes a gente acaba sendo os nossos maiores críticos, sabe? Assim, e isso não vai ser proveitoso para o nosso processo. Da mesma forma que a gente ficar sendo indulgente nos nossos erros, também não vai ser proveitoso no nosso processo. Mas a gente ter esse olhar de autocompaixão, de falar, ah, ok, isso aqui não foi legal, mas eu não preciso me chafurdar na lama, achar que eu sou o pior dos seres humanos porque eu cometi determinado erro. Quando você errar, lembre-se de que isso faz parte de ser humano. E a boa notícia é que você tá aí vivinho da Silva, porque só tem uma pessoa que não comete erro nenhum, é aquela que já se foi. Meu ponto número 3, que eu acho que na realidade talvez seja o mais importante de todos, que é
Comece pelo pequeno. Eu sempre falo, gente, que é melhor às vezes a gente fazer o básico bem feito do que a gente querer fazer tudo de uma vez ou querer sair fazendo tudo perfeito. Não há nada melhor do que quando a gente começa a olhar justamente para as pequenas coisas, principalmente se a gente está travado no processo ou se a gente está iniciando um novo processo. Quando eu digo para você começar a olhar para o pequeno, é isso mesmo, são coisas do tipo assim, o que será que você desperdiça no seu dia a dia de comida? Como que é que você reage no trânsito? Você é aquele motorista que é muito bravo, que se alguém te fecha, você sai xingando, né? Coloca a cabeça pra fora do carro e fala: Ei, imbecil! Faz me lembrar, inclusive, da minha mãe no trânsito. É muito engraçado, porque ela é uma pessoa, bem única nesse sentido, eu diria, porque se alguém fecha ela ou acontece alguma coisa, ela pega e fica assim. Mas, gente. Ela não é de esbravejar ou de xingar nem nada disso, né? Ela sempre fica assim, muito assim, com essa reação, nossa, mas gente. Mas ela não costuma, né, atribuir um juízo de valor a outra pessoa que cometeu aquele erro ou que foi imprudente na direção. Um outro ponto que talvez você possa avaliar e parar para pensar é: você tem paciência para ouvir o que os outros têm para te dizer? Ou você já sai atropelando, você já sai completando o que o outro está querendo falar no meio do caminho? A pessoa nem terminou a frase, você já está mudando de assunto, ou atropelando, ou respondendo. Será que talvez você dorme muito tarde e depois não consegue acordar no horário que você se propôs, por exemplo? Ou que você vive atrasado e deixa as pessoas esperando por você? Quem será que são as pessoas que você acompanha aí nas redes sociais? Será que tem páginas de fofoca que promovem intriga, que promovem discórdia? Mudar de uma vez só não é só difícil, mas eu diria que é impossível. Não é possível. A gente faz mudanças drásticas que depois não são sustentáveis. Então comece no pouco, comece nos detalhes do seu dia a dia, como que você pode ser um ser humano melhor para a sociedade, mas também para si mesmo. Escolha talvez um aspecto da sua vida, 2 no máximo, e vai trabalhando nele. Trabalhe nesse aspecto por alguns meses e aí depois você pode mover para uma próxima meta. Se você aí é um motorista muito bravo, muito irritadiço, esse aí pode ser talvez um bom ponto para começar. E você pode focar nisso por 1 mês, 2, 3, até 6 meses se você sentir necessidade. Não tenha pressa. E aí, quando você se sentir satisfeito com aquilo, então você pode investigar ou pensar uma outra área da sua vida a qual você queira melhorar. O ponto número 4, eu diria que é para a gente buscar, sim, apoio. Você não precisa se melhorar sozinho. Não é impossível a gente fazer isso, na realidade é bem impossível a gente fazer isso sozinho. Mas eu diria que buscar apoio deixa a jornada muito mais leve e muito mais fácil. Então, se você se sentir à vontade com isso, converse com seus amigos, com seus familiares, como que é a visão dessas outras pessoas, talvez, a respeito desse tópico, qual será que são os desafios que elas lidam, o que será que elas fazem no dia a dia para se policiar, né, se vigiar de uma certa forma com coisas que elas estão querendo mudar. Talvez elas tenham aí alguma dica ou alguma coisa prática que elas fizeram que também podem te ajudar na sua jornada e vice-versa. Então se propõe a conversar sobre o assunto e ouvir o que as outras pessoas têm a dizer sobre ele. Além disso, um outro ponto que eu gosto de destacar bastante é para você ser cuidadoso e criterioso com as suas redes sociais. Vira e mexe, eu bato nessa tecla e estou aqui para repetir mais uma vez. Selecione muitíssimo bem quais são os tipos de conteúdo que você consome e quais são as arenas da vida às quais você mergulha e você se envolve e você é um participante ativo naquela situação e naquele contexto. Há coisas, gente, que a gente não pode negar de que de tanto ver ou de tanto ouvir ou ver as outras pessoas fazerem, a gente passa a naturalizar e achar que elas são ok, quando na realidade elas não são não. Ah, mas todo mundo faz isso. Sua mãe já dizia, você não é todo mundo. Eu diria que o caminho para a gente se tornar uma pessoa melhor começa com a pergunta por quê, que foi assim que eu compartilhei com vocês no início desse vídeo. Depois disso vem a aceitação das imperfeições e as práticas pequenas, porém consistentes no nosso dia a dia, que é o que vão nos levar à mudança. Mas entendendo o nosso porquê inicial, é isso que vai fazer com que a gente se mantenha motivado. Para mim, o meu porquê hoje é que eu quero ser alguém mais alinhada com os meus valores, coisa que uns anos atrás eu me via com certos valores, os quais os meus comportamentos, pensamentos, reações, atitudes, palavras não estavam alinhados com aquilo.
Então, justamente por isso que eu quis iniciar essa minha jornada, além, é claro, né, de poder melhorar bastante aí os meus relacionamentos interpessoais. Não se cobre demais e lembre-se do seguinte, só por você estar buscando já hoje essa mudança, você já está no caminho certo. O mais importante vai ser o seu comprometimento com o seu próprio crescimento. A gente não tem pressa, não importa quanto tempo cada pequena mudança vai levar para ela se concretizar e se tornar natural de fato. Eu acredito no seu potencial e em quem você pode vir a ser. E você, acredita também? Espero que essas reflexões de hoje tenham te inspirado e te ajudem a se manter firme nessa jornada. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui pra mim e compartilhe com alguém que você acha que vai gostar de ouvir essa mensagem hoje. Esse era o meu recadinho de hoje, eu vou ficando por aqui. Se cuidem. Um beijo. Tchauzinho.